Então vamos nós. Então a gente vai para a atividade de lista ligada. Então vamos lá. Então vamos nós aqui. Como é que funciona uma lista ligada? Primeiro vamos tentar lembrar de para que ela serve e aí a gente vai entender. Foco. Quando normalmente isso daqui é dado na disciplina de estrutura de dados, tem professor que gasta 2, 3 semanas só para ver lista ligada. Por quê? Porque existem muitos tipos diferentes de implementação. O que é que a gente vai usar de lista? Hoje a gente vai ver a lista como ela é implementada nas linguagens e provavelmente amanhã a gente vai ver a lista como uma prefiguração do que serão as árvores. Então, lembrando, para que serve a lista ligada? Para resolver um problema específico. Eu tenho algo que o vetor não consegue fazer. No vetor, o que é que você consegue fazer? Faz de conta que você tem vários elementos aqui no vetor. 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4, 5. O vetor não consegue fazer manipulações aqui no meio para inserir e remover do meio de forma eficiente. No vetor eu consigo naturalmente inserir e remover das pontas, seja no final adicionando ou removendo, ou seja no começo e no final utilizando o conceito de lista de buffer circular. Na lista eu tenho um problema específico que é inserir e remover do meio, e é justamente isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Existem várias formas de implementar uma lista. A gente vai fazer hoje a mais simples de todas. Então, eu vou mostrar aqui quais são os tipos de listas que existem e vou mostrar o que é que a gente vai fazer. Número 1. A lista pode ou não pode ter nós de marcação. Um nó de marcação é um nó que não carrega valor e que só existe como nó de referência. A gente chama esses nós de marcação normalmente de cabeça, a gente chama ele aqui de cabeça e rabo. Então, quando a gente tem um nó de marcação, que é um nó fixo no comecinho, a gente chama ele de head. E aí, o head ele não tem um valor, ele só serve como um nó fixo, e aí a gente tem o primeiro valor, aí a gente vai ter o próximo valor, aí depois a gente vai ter outro valor, a gente vai ter outro valor, e aí a gente tem um outro nó de marcação, que seria o rabo, o tail. Então, quando nós temos nós de marcação, significa que esse elemento é fixo e esse elemento é fixo. Uma lista vazia teria essa cara. Eu tenho o head, e o head aponta para o tail, e o tail está, e eu não tenho nada aqui entre eles. Então, uma lista com nós de marcação seria assim. Como seria uma lista sem nós de marcação? O meu primeiro elemento, se ele existir, ele já é um elemento válido. Então, o head, ele não seria um nó, mas ele seria apenas um ponteiro para o primeiro nó, um primeiro nó real. Por exemplo, a lista começa com o elemento 5. E aí o 5 vai apontar, por exemplo, para o 3, e o 3 vai apontar, por exemplo, para o fim da fila, que seria o nulo. Então, isso é uma lista sem nós de marcação. Eu tenho que cabeça e rabo, ele não existem, eles são apenas, por exemplo, ponteiros para apontar para o último elemento. Existem várias variações desse negócio. Eu poderia dizer que a cabeça é um ponteiro que aponta para o primeiro elemento e o rabo ele é um ponteiro que aponta
para o último elemento. E o último elemento apontaria para nulo. Poderia ter isso daqui também. Então vamos lá. Recapitulando. O nó de marcação, se ele existir, ele é um bloco de dados que foi criado só para facilitar a forma como os casos especiais são tratados. A lista mais simples que existe, o nó de marcação, ele é um nó que é criado, não contém valor, e os elementos estão dentro da lista. Qual que a gente vai implementar hoje? A gente vai implementar hoje um modelo de lista que é um modelo que o Go utiliza na sua implementação default de lista. O nó de marcação existe. Eu tenho aqui um nó de marcação, seria, por exemplo, o head. Esse nó aponta para o primeiro elemento, então aqui, por exemplo, eu tenho 5. O 5 aponta para o segundo elemento, sei lá, o 3. O 3 aponta para o terceiro elemento, que é o 7. E o 7 aponta para o fim da lista. No caso, o fim da lista é o próprio nó de marcação. Então, a gente vai usar um mesmo nó de marcação para representar o começo e o fim. O que é uma lista vazia, nesse caso aqui? Uma lista vazia, o nó de marcação aponta para ele mesmo. Então, isso daqui é uma lista vazia. Eu não tenho elementos além do nó de marcação. Uma lista com um elemento, a lista aponta para o meu elemento, exemplo 5, e o 5 aponta de volta para o nó de marcação. Aqui eu tenho uma lista com um elemento. A gente poderia imaginar que isso daqui se comporta, por exemplo, como uma lista circular. Vamos para nomenclaturas. Se esse cara aqui é a cabeça e ele também está atuando como o tail, né, o rabo, a gente tem nomes também para o primeiro elemento e para o último elemento. Esse cara aqui, ele é normalmente conhecido como front, ele é o primeiro nó válido da lista, e esse cara aqui também é conhecido como back, o último nó válido da lista. Então eu tenho o front, que é esse daqui, e o back, que é esse daqui. Aí a gente tem várias nomenclaturas, e aí cada linguagem, por algum motivo que só Deus sabe, adotam nomes para representar inserir no final e inserir no começo. Não existe uma única uniformização sobre esse negócio de inserir no final e inserir no começo de listas. Então, quais são os pares mais comuns? Eu tenho o push para inserir e o pop para remover. Então, por exemplo, C++ vai adotar o push front para inserir no começo e o push back para inserir no final. E o pop front para remover do começo e o pop back para remover do final. O Java vai usar add e remove. O Python vai usar append, acho que é pop também, só que ao invés de, aí ele vai usar append quando é para inserir no final e append left para inserir no começo. JavaScript, que é o mais diferentão, vai utilizar shift e unshift, ó a marmota. Shift para inserir e unshift para remover. Então, não tem padrão. Você vai ter que pesquisar lá qual é o comando aqui para colocar na direita e na esquerda. Mas os nomes mais comuns são push, pop, add e append, unshift no caso do JavaScript e remove ou algo parecido lá. Então, a gente vai usar a nomenclatura do C++ e do Rust, que é o push para inserir, o pop para remover, push front para inserir no final, push front para inserir no começo, push back para inserir no final, pop front para remover do começo, pop back para remover do final. Então, vamos lá. Quais são as primeiras variações que existem na lista? Eu posso ter nós de marcação ou não posso ter nós de marcação. Hoje a gente vai fazer com nós de marcação. Por quê? Porque se eu tenho nó de marcação, eu não tenho caso especial. Eu vou fazer um método para inserir e um método para remover. Esse método vai funcionar para praticamente tudo. Quando eu não tenho nó de marcação, eu acabo tendo um monte de casos especiais para quando eu estou trabalhando no começo ou para quando eu estou trabalhando no final, porque eu vou ter que atualizar o ponteiro ou não vou atualizar o ponteiro, etc. Então a gente vai fazer a implementação mais simples de lista hoje.
Segunda variação que tem na lista é se ela é simples ou dupla. Numa lista simples, eu só consigo andar para frente. Então, daqui eu vou para o primeiro, do primeiro eu vou para o segundo, do segundo eu vou para o terceiro e do terceiro eu vou para o fim da lista. Na lista dupla, cada elemento também sabe voltar. Então, isso daqui é uma lista duplamente encadeada. Cada nozinho sabe voltar. Por que que a gente estuda lista simples? E lista simples sem nós de marcação? Porque são assim os algoritmos de árvore. Então, quando a gente estiver implementando lista, a gente já vai ver, já vai estar vendo os algoritmos de árvore, só que com um caminho só. A diferença de uma lista para uma árvore é que a lista eu só tenho um caminho para ir para frente. Na árvore eu posso ter mais de um, mas é o mesmo algoritmo, a mesma forma de implementar. Então, o que que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a lista dupla com nó de marcação. Então, significa que aqui eu tenho uma cabeça. Essa cabeça ela vai apontar para o meu primeiro elemento. O primeiro, ixi, Maria, como ficou ruim aqui. O primeiro elemento vai apontar para o segundo elemento. E o segundo elemento vai apontar para o terceiro, que vai apontar para o quarto, que vai apontar para o quinto, que no final vai voltar para o nó de marcação. Então, vamos imaginar aqui como seriam os algoritmos de inserção. Vamos imaginar aqui. Em algum momento eu tenho o head, esse head vai apontar para alguém, que vai apontar para alguém, que vai apontar para alguém, etc, 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 até chegar de volta para o começo. Mas vamos lá, a pergunta é, pensando na inserção, supondo que eu estou bem aqui, esse cara aqui é o nó A, e esse cara aqui é o B. Eu quero inserir alguém antes do A, ou seja, no lugar do A, não substituindo. Eu quero inserir alguém para que no final da história eu tenha esse cara, por exemplo, C, entre A e B. Então, meu objetivo antes era eu tenho o head, depois eu tenho o B, depois eu tenho o A, depois eu tenho o resto da lista. Eu quero que fique assim. Primeiro eu vou para o B, depois eu vou para o C, e do C eu vou para o A. Eu quero que fique assim. Inserir um cara no lugar de A. Esse vai ser o nosso primeiro algoritmo. Tá? Então, ao invés de eu ter BA, eu vou ter BCA. Para isso, a gente vai criar a estrutura da lista, só para a gente conseguir enxergar internamente o que é que cada elemento é. Então, vamos nós aqui. O que é que a minha lista é? Package main. Struct type node struct. A minha lista é formada por vários nozinhos. E um nozinho desse vai ter 3 informações. Ele tem uma informação, que é algo que ele está carregando. No caso aqui, eu vou colocar minha informação como sendo inteiro. Chato. Eu tenho que tirar dali de cima. Pronto. Eu tenho cada nozinho sabe quem é o elemento da sua frente. A gente vai colocar isso como um ponteiro. Ele sabe quem é o próximo nó. E cada nozinho, como a gente vai implementar a lista mais simples de todas, ele também sabe voltar. Então, cada nó também sabe quem é o elemento que está antes dele. Então, cada nozinho também sabe quem é o previous, o elemento anterior a ele. Cada nó sabe a sua informação, sabe quem é o cara da frente e sabe quem é o cara de trás. Beleza? O que é que a lista é? Type list. Então, eu vou chamar de lista dupla. Minha lista dupla, o que é que ela é? Quando eu crio uma lista dupla, a única coisa que ele tem é um nó, que é um nó que é um nó de marcação. Então, na minha lista dupla, a única coisa que eu tenho é o meu head, que no caso aqui também é o meu tail, e ele é um nó de marcação. Vamos lá.
Para criar uma lista, eu vou precisar dar um conteúdo, eu vou dar um start para esse cara. Então eu preciso criar um nó e preciso fazer as costuras certinhas. O meu nó de marcação precisa existir e ele precisa apontar para ele mesmo para eu mostrar que a minha lista está vazia. No Go não existem construtores. A gente cria funções e aí quando essa função começa com um D, ela representa que essa função ela cria algo. Então aqui eu vou criar uma lista dupla. A minha função delist cria uma lista dupla. Então bora lá. Bora por partes, tá bom? Então, primeira coisa que eu preciso criar é o objeto da lista. Então eu vou lá e vou dizer que a minha delist é uma delist. Criei aqui um objeto vazio. Beleza? Delist.head atualmente ele é um ponteiro. Qual é o valor padrão para um ponteiro? Pessoal que vem lá do C. Se eu crio uma variável que é um inteiro, o valor padrão, se eu não atribuir nada, é 0. Se eu crio uma variável que é uma string, se eu não atribuir nada, ela pega o valor padrão, que é vazio. Se eu crio uma variável que é um char, que é uma runa, se eu não atribuir nada, também é 0, porque é um valor, uma runa é um valor. Mas qual é o valor de um ponteiro? No caso aqui, node, se eu não atribuir nada. Nulo. Só que o nulo no Go, ele não é escrito com NULL, ele é escrito como nil. Nil é o equivalente a nulo. Tá? Então, eu acho que sim. Está sendo gravado. Bora lá. Então, isso daqui é o equivalente a nulo. Quando você cria um vetor e não faz uma atribuição, por exemplo, var lista é uma lista de inteiros. Quando você não faz uma atribuição, você está criando um objeto nulo, um nil aqui, que você não está criando nada. Lembra, isso daqui ele guarda a referência de algo que você não atribuiu nada, ele foi inicializado com vazio. Diferente de quando você faz um make. Um make ele cria o objeto para você. Então vamos lá. Atualmente, qual é o conteúdo do head? Já que eu só criei um objeto e não fiz nenhuma atribuição, é nulo. É um ponteiro que não aponta para nada. Se você tivesse em C++, você daria um nil. Se você tivesse em C, você daria um malloc. Você faria algo para criar a memória que esse carinha vai referenciar. Em Go não existe alocação dinâmica feita assim. A gente já falou uma vez. A alocação dinâmica é todas as vezes que você cria um objeto estático, pega o endereço dele e o Go entende que você escapuliu com esse endereço para fora da função. Então seria equivalente a criar um node e pegar o endereço desse node. Criei um objeto, um bloco, e eu estou pegando o endereço desse bloco. Se você estivesse fazendo isso em C ou C++, ele diria, você está criando um elemento local, um bloco na stack, e está fugindo com esse bloco que vai ser desalocado. Só que aqui não. A lógica do Go é, criou um bloco estático e escapuliu com o endereço dele, esse cara aqui vai ser criado na heap. Ele vai ser criado de forma persistente. Então vamos lá. Então agora eu já tenho uma lista e agora a cabeça da lista aponta para um bloco válido de memória. A gente agora tem que fazer as costuras. Quem é o next desse bloco do nó de marcação, já que a minha lista está vazia? Se a minha lista foi criada vazia, quem é o next dele? Eu tenho que atribuir um valor para o next e um valor para o previous. Se a lista está vazia, quem é o next da cabeça? O next, só que o tail é ele mesmo, né? O next é ele mesmo, porque a lista está vazia. E quem é o previous dele? Ele mesmo. Então eu vou ter que fazer aqui, o meu next sou eu. E quem é o meu previous? Perdão.
head.previous, quem é o meu previous? Sou eu. Então, isso eu fiz a costura para criar uma lista vazia. O próximo do head é ele mesmo, e o anterior do head é ele mesmo, e assim eu configuro uma lista vazia. Eu não tenho nenhum nó que esteja depois dele. Só que eu preciso devolver o objeto que eu criei, porque é isso que a função faz. Então, eu retorno o endereço de the list. Então, se eu quisesse, eu poderia ter criado o ponteiro logo aqui de partida, e aí no final eu retornaria apenas o ponteiro. Mesma coisa que eu fiz aqui de baixo. Diferente do C e do C++, que quando eu crio um ponteiro, eu preciso navegar usando seta para dizer que eu vou entrar no ponteiro. Aqui não, aqui o ponto ele já identifica que se eu estou trabalhando com uma struct que é estática ou uma struct que é ponteiro e já entra na informação para pegar a informação certinha. Então aqui eu criei uma lista, atribuí o head botei um nó, dar um conteúdo para o head e fiz os apontamentos certinhos para criar a minha lista. Agora a gente vai para o primeiro método útil. Vamos fazer uma função de inserir. Antes de um determinado node, eu vou inserir um valor. Então, vamos lá. Você tem aqui essa configuração. H, B, A, e você quer inserir o C na jogada. Atualmente, ele está assim. O next do B é o A e o previous do A é o B. Como é que eu jogo o C nessa brincadeira? Atualmente você está aqui no A, tá certo? Você quer colocar o C no lugar, não substituindo, mas antes do A. Então, quais seriam as ligações que eu tenho que fazer? Quem é o next do C? O A. Quem é o previous do C? O B. E pronto, agora o C sabe quem é. O C sabe quem é o next dele e o previous dele, mas ele ainda não faz parte da lista. Porque na lista o B acha que o próximo dele é o A e o A acha que o anterior a dele é o B. Então eu tenho que consertar isso. Quem é o next do B? O C. Então eu tenho que dizer para o B que o next dele é o C. E quem é o previous do A? O C também. Então eu tenho que dizer para o A que o previous dele é o C. Só que a gente vai ter que escrever isso em código. Como é que ficaria esse nosso código? Bora lá, você está pensando no A, tudo bem? A sua referência é o A. Então, você acabou de criar o C, C foi criado. Quem é o C.next? A, moleza. Sua referência é o A. Quem é o C.previous? É o B, só que você não sabe quem é B, você sabe quem é A. Pensando no A, quem é o C.previous? É o A.previous. Você conhece o A sua referência é o A. O A é o node que você está recebendo como referência. Então, o next do C é o A. E o previous do C é quem é atualmente o A.previous. Tudo bem? Ok. Pensando no A agora, como é que eu digo que o B.next é o C? Quem é o B? O B é o A.previous, não é assim o B? Só que eu vou dizer que o B.next vai ser quem? C. Lembra, isso daqui é o que? B. A.previous é B. Então, para dizer que o B.next é o C, eu tenho que dizer que A.previous, B.next recebe C. E por último, agora, para terminar, eu vou dizer o quê?
que o A.previous é igual a C. Isso daqui é o que insere o C no meio do jogo. Porque eu tenho que dizer, se você quisesse separar em duas jogadas, você poderia dizer que B recebe A.previous. E aí, talvez fosse mais legível você fazer isso, né? Melhorou agora? Você diz quem é o B, A.previous, e aí refaz as costuras. Só que a ordem disso daqui é importante, porque se você começar na ordem errada, você vai perder as referências. Então, vamos aqui implementar isso daqui. Vou chamar esse cara de B só para a gente usar o mesmo raciocínio que a gente tinha. Eu vou chamar esse daqui de A só para a gente aproveitar a lógica que a gente construiu lá atrás. Quem é o nó que eu estou criando? O C. O C é um node. Qual é o valor do C? A informação desse node é o valley. Quem é o next do C? Quem é o next do C? A. E quem é o previous do C? B. Só que esse B vai ter que ser instanciado antes, né? Quem é o B? A.previous. Então, aqui eu criei o B, que é o A.previous. Aí eu crio o C e faço a costura. C, o seu próximo é o A, o seu anterior é o B. O que é que falta de costura para fazer agora? B.next vai ser quem? C. E o A.previous vai ser quem? C. Tudo bem? Então, você entendeu essa costura? Você pode renomear esse negócio aqui como você quiser, né? Node. Esse daqui pode ser o anterior, né? O previous. Ou melhor, se para vocês for confuso, deixa ABC para facilitar aí a lógica. Eu sei quem é o anterior, eu sei quem é o cara que eu estou criando, eu fiz as costuras, o próximo dele vai ser o A, o anterior era o B, e aí depois eu coloco ele depois do B e ele antes do A. Pronto, a gente já tem um método que funciona para tudo. Eu consigo inserir o cara dentro da lista. Baseado nisso, eu vou, por exemplo, montar a minha lista. Vamos imaginar aqui o que seria um pushback. Pushback. O que é inserir no final de uma lista? The list. Se eu tenho uma lista, o que é inserir no final da lista? Vamos agora imaginar que a lista começa vazia. Minha listazinha começa vazia. Minha listazinha começa vazia. Eu tenho só o head. Se eu inserir aqui no lugar do head, não interessa para onde ele vai, eu vou acabar criando um novo elemento. Criei aqui o 5. Tudo bem? Inserir antes do head é inserir aqui na única posição que eu posso inserir. Então, o next dele vai ser o novo nó que eu estou criando, o 5, e o previous dele vai ser o novo nó que eu estou criando, o 5. Se eu quero inserir no final da lista, eu tenho que inserir antes do head ou antes do 5? Aqui seria o next, e esse aqui seria o previous. Como é que eu insiro no final da lista? Eu tenho que inserir antes do head ou antes do 5? Antes do head. Porque aí eu crio um novo nó depois do 5. Antes do head. Então, se eu insiro antes do head, eu vou, por exemplo, aqui criar o 7. E para inserir no final da lista, agora eu faço o que de novo? Antes do head. E aí eu crio aqui, por exemplo, 3. Então, toda vez que eu inserir alguém no lugar do head, ou seja, antes do head, eu estou colocando o cara no final da lista. E como é que eu faço para colocar alguém no começo da lista? Dar um push front. Eu vou inserir ele onde? Antes do 5. Então, inserir ele antes do 5,
coloco o cara no começo da lista. Então, com isso, a gente já tem os nossos dois métodos. Eu tenho o nosso push back e eu tenho o nosso push front. Push back é chamar a função insert, que eu acabei de criar aqui. Quem é o nó que vai ser a referência? Vai ser o list.head. Então, se eu quero inserir um valor value int no final da lista, eu vou inserir esse cara antes do head. E o meu push front seria inserir ele antes de quem? Push front, como é que eu jogo o cara bem aqui? Next do head, perfeito. List.head.next. Então, inserir no final é inserir antes do head, que é o fim, né? Ele também representa o fim. E inserir no começo é inserir depois do head, mas antes do primeiro elemento. Então, quando eu insiro ele antes do primeiro elemento, eu estou dando um push front. Bora fazer aqui uma função main. Então, eu vou criar a minha lista. Lista recebe new delist. E aí agora eu vou fazer o que? For range 10, fazer aqui 10 vezes. E em range 10, list ponto. Se eu fizer um push back nessa lista de i, eu quero que fique 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que eu vou sempre inserindo no final. Ops, só que eu não tenho como mostrar a lista, né? fmt.println list. Se eu mostrar isso, eu não estou vendo nada. Eu vou dar um jeito, tenho que converter essa lista aqui, i. Tenho que converter essa lista aqui para texto. Então, bora fazer aqui um método para converter a lista para texto. Fazer em duas etapas. Um só imprimindo e depois convertendo para texto, tá? Vou fazer aqui um print feioso. Print list. Func print. Vamos entender aqui como é que a gente vai andar nessa lista. Para andar nessa lista, eu tenho que começar com o primeiro nó válido e ir até o último nó válido. Então, eu vou criar aqui um iterador que vai ser o nosso primeiro nó válido. Quem é o primeiro? É o next, é o head next. Esse cara aqui é o primeiro válido, é o primeiro que tem valor. E eu vou fazer aqui, fazer assim para sempre. Vamos fazer aqui em etapas, tá certo? Se esse cara existir, eu vou lá fmt.println e t.info. Se esse cara existir, eu vou imprimir a informação que ele tem. %d espaço. Se esse cara aqui existir, eu vou imprimir a informação que ele tem e vou para o próximo cara. Quem é o próximo cara? It recebe t.next. Então vamos lá. Comecei no primeiro válido. Tá vendo aqui? Primeiro válido é o que está depois da cabeça. Se esse cara existir, eu ainda tenho que criar essa condição, eu imprimo o valor que ele tem. E depois de imprimir o valor que ele tem, eu vou para o próximo. Quem é o próximo? É o que está depois desse cara. E aí eu volto para o for. Imprimo o valor que ele tem, vou para o próximo cara. Volto para o for. Imprimo o valor que ele tem e vou para o próximo cara. Ué, como é que eu sei que esse cara ainda existe? Eu estou indo para o próximo, e depois eu vou para o próximo, e depois eu vou para o próximo, até o momento em que ele volta para ser o head. Então, se por acaso esse cara for o head, se t for igual a list.head, então eu dou um break. Tudo bem? Comecei no começo. Se a minha lista estiver vazia, o next já vai ser igual ao head. Minha lista está vazia. Já comecei e aí não consegui executar nada. Se a minha lista for vazia. Se a minha lista não for vazia, esse cara existe. Imprimo o valor dele e eu vou para o próximo. E continuo fazendo isso, até o momento em que eu volto para o head, não tem mais o que imprimir, acabou-se o loop. Tá? Então, só para poder ficar bonitinho, fmt.println
print caixinha. E quando acabar, fmt.println de espaço caixinha. Então vamos testar aqui como é que ficou nossa função. Go run lista.go. Ah, tá, fiz errado. Não é printf, para ele pegar a formataçãozinha. Até aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e espaço. Errei só aqui, eu preciso de espaço no começo e sem espaço no final. 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se ao invés de fazer um pushback, eu fizesse um push front, o que é que a gente ia enxergar? Inserir o 0, só que o 1 agora não vai ficar depois do 0, vai ficar antes. Então ficaria 1, 0. E aí inserir o 2, vai ficar o quê? 2, 1, 0. Aí inserir o 3, vai ficar 3, 1, 0, porque eu estou inserindo no começo da lista. Então quando fizer isso, eu vou ter a lista, só que inserindo sempre na frente. O último que está sendo inserido na frente da lista. Tudo bem? Vamos consertar isso daqui em etapas. Tá vendo esse cara aqui? Ele é o começo, isso é o incremento e isso é o critério. Tá vendo? Começo, incremento, critério. Eu posso transformar isso daqui num for normal. For IT recebendo começo. Eu vou continuar andando enquanto IT for diferente de list.head e a cada ação eu tenho que IT recebe IT.next. É um for normal. Começando no primeiro válido, enquanto eu não chegar no fim, eu vou para o próximo. Tudo bem? Começando no primeiro válido, enquanto eu não chegar no fim, eu vou para o próximo. Mas vocês lembram que essas coisas, elas também têm nomes, né? O primeiro válido, a gente também pode chamar de front. Então, esse cara seria o front. List.front. Ué, como é que eu faço para usar o front assim, ao invés de utilizar ele como função? Vocês lembram disso? A função coloca... É só puxar esse parâmetro para a esquerda, né? Esse carinha ele veio para cá. Mesma coisa de uma função, só que eu coloco o parâmetro da lista aqui no lado esquerdo. Ops! Então eu podia fazer isso com todos os outros, né? Ao invés de chamar a função e passar a lista como parâmetro, eu posso dizer que eu chamo a função a partir da lista. O head também pode ser tratado como, ele é o começo, mas ele também é uma forma de a gente pensar o fim. Então, também existe a nomenclatura de dizer que esse cara aqui é o fim. O head ele é tanto o começo, né, não o front. Lembra, front é o primeiro válido e back é o primeiro válido. É o último válido. Então, quem seria o back? Quem seria o último cara válido da lista? É o head.previous. O front é o primeiro válido e o back é o último válido. End já é algo inválido, é o cara que está depois do último válido. O depois do último válido é o head. Então, a gente também poderia escrever assim. Essa, por exemplo, é a sintaxe exata do que a gente faz em C++. Começando do primeiro até o final, enquanto... Vou para o próximo. Do primeiro até o final, indo de um por um. Do primeiro até o final, indo de um por um. E a gente tem isso daqui. Eu acho que eu acabei comendo o último print sem querer. Tá. Então, aqui, ao invés de ser push front de list, eu escrevo como list.pushFront. Push front de list.pushFront.
Ué, cadê os pares? Que foi isso que eu fiz de errado aqui? Ah, eu tenho next 2 vezes, ele está pulando 2 caras. Pronto, está aqui todo mundo. Do 0 ao último. Vocês lembram como é que a gente transforma esse print no método toString? Isso daqui, para ser um método string, eu tenho que transformar isso daqui em um método chamado string, que retorna um string e não recebe nenhum parâmetro. Então, quando eu crio um negócio que devolve um string e não recebe nenhum parâmetro, que o nome é string, eu estou criando o toString desse objeto. Ups! Só que ao invés de mandar isso daqui para a saída padrão, eu teria que transformar isso em string. Eu vou fazer primeiro o método, a forma mais simples, só que ineficiente, e aí depois a gente vai para a forma eficiente. Vou criar aqui um string de saída. E aí eu vou enviando isso daqui para a saída. Ao invés de botar printf, eu vou usar o sprintf. Tá aqui, ó. Acabei de transformar esse negócio num toString. Ao invés de mandar direto para a saída padrão, que seria o terminal, eu estou jogando dentro dessa string. Joga dentro da string, joga dentro da string, e no final eu retorno a string. Então aqui eu teria já uma função que funciona, por exemplo, com o println. Ele gera a string para mim, e aqui eu estou imprimindo a string. Funciona do mesmo jeito. Só que agora como um print screen, um toString. Ok. Então vamos lá. Vamos revisar aqui o que foi que a gente fez. Número 1, eu só criei um único método, que é o método que insere antes de um nó qualquer. Então esse método fez a costura, dado um nó, inserir antes dele. Esse é o único método que eu tenho, que é o que faz a costurinha certinha. Os outros são só abstrações. Inserir no final da lista é inserir antes da cabeça. Inserir na frente da lista é inserir antes do elemento que está depois da cabeça. O primeiro válido é o elemento que está depois da cabeça. O último válido é o elemento que está antes da cabeça. O fim da lista seria também a própria cabeça. E aqui eu tenho o método toString que gera string e devolve a string feita. Então aqui eu já tenho um push front, aqui eu já tenho um push back e aqui eu já tenho um toString. Como seria um método de remover? Bora lá. Quero que você pegue um papel ou então a mente aí e imagine o que é que eu tenho que fazer para, se eu tiver o elemento aqui A, que aqui vai para o B e aqui vai para o C, eu quero remover o B. Eu estou atualmente aqui no B e eu quero removê-lo. Como é que eu removo o B? Vai lá. Um minutinho para vocês pensarem quais são as ligações que eu tenho que fazer ou desfazer. Dor de garganta.
Quero me livrar do B. O que é que eu tenho que recosturar aí? Me livrar do B. Eu quero que o A aponte para o C e o C aponte para o A. E o único elemento que eu vejo que chama a função é o B. Quais são as costuras que eu tenho que fazer para me livrar do B? Oi. Uma ideia. Pode Fazer com que o que eu vou falar agora vai ser um pouco extenso, na verdade. Faz com que o b.previous.next, o next do anterior do b, certo, seja o b.next. Certo. E vou esperar você escrever. O b.next. Certo. Aí o b.next.previous seja o b.previous. Certinho. Se ficar difícil de ver, é só você dar nome para as coisas. Quem é o A? O A é o b.previous. Então o que a gente está dizendo é que o A.next recebe o B.next. Quem seria o C? Seria o B.next. Então, B.next é o C. E quem é, no caso, o B.next é o C. C.previous recebe o B.previous, que é quem? Que é o A. Perfeito. Tá? Fica faltando uma única coisa. Aqui a lista já está funcional, porque o A agora está olhando para o C e o C está olhando para o A. Só que o B, na teoria, não faz mais parte da lista. Só que o B ainda lembra quem é o A e o B ainda lembra quem é o C. Então, na teoria, se alguém tivesse com o B, guardado o B como referência, essa pessoa ainda conseguiria acessar a lista, só que o B não conhece mais a lista. Então, aqui eu ainda tenho que dizer que, ei, B, esquece aí quem é o teu anterior e esquece aí quem é o teu next, justamente para não ter o perigo de alguém tentar, a partir dele, continuar caminhando na lista. Isso é o fim da história. Então, remover um nó da lista, fazer essa operação aqui de remove, function remove, dado um elemento, vou usar aqui a mesma nomenclatura, tá? Só para ficar fácil a conta. Node, eu quero remover esse cara. Então, remover esse cara é perguntar, quem é o cara que está antes dele? O cara que está antes dele é o b.previous. E quem é o cara que está depois dele? Depois dele é o b.next. Então eu vou dizer, ei A, o teu próximo é o C, ei C, o teu anterior é o A. E eu vou dizer, ei B, esquece quem estava depois, ei B, esquece quem estava antes. Então pronto, agora eu saquei o B da lista. Saquei o B da lista. Então, com isso, eu consigo fazer as duas funções equivalentes a essa. Quem é o popback? Para remover o cara que está no fim da lista. Vou ajustar isso daqui para ficar como método. Quem é o meu popback? LDList. E quem é o meu pop front? Remover o primeiro e remover o último. Atenção que eu não estou fazendo nenhum dos casos especiais aqui, né? Por exemplo, front, eu não estou verificando se o cara existe ou não existe. Eu estou retornando o next mesmo quando a lista está vazia. Back, eu também não estou verificando se ele existe ou não existe. Da mesma forma que o pop back e o pop front, eu não vou estar testando. Vocês vão fazer isso quando forem fazer o código. Vocês têm que fazer. Porque você não pode remover o head, senão, e acabar a cabeça da lista. Mas, esquecendo os casos especiais, como é que eu removo o último elemento?
remover o último elemento seria dar uma função de remove em quem? L.head.previous. Isso aqui é remover o último elemento. Tá, o L está minúsculo. E como é que é um pop front? É um remove de L.head.next. Removi o primeiro, removi o último. É tudo simples porque eu não tenho casos especiais, porque tem sempre o nó de marcação lá, guardando tudo para que tudo funcione direitinho. Então, se eu quisesse remover o último nó, list.popback. Quem é que vai aparecer aqui? Só do 0 ao... pushback. Removi aqui o 9, que seria o último que eu inseri. Seria de 0 a 9. E agora eu removi o 9. Tá? Vamos nós aqui. Eu poderia fazer outras funções aqui para complementar isso daqui. Mas vamos olhar a atividade de lista. cd temp barra ed tk open. Tá, peraí que eu tô na... fiz direto na main. Bora abrir aqui. Não, eu vou abrir aqui. To add the ghost code. Vamos ver aqui a nossa atividade de lista ligada. Nossa atividade de lista ligada, ela é bem aqui, recursão, vetores, lista. Lista dupla com nó sentinela. Essa daqui é a primeira que a gente vai fazer. Vamos implementar uma lista duplamente encadeada com nó de marcação. Esse modelo, Ok, Então a gente vai ter um único nó, ao invés de chamar de hat, eu vou chamar de root, que marca tanto o início como o fim da lista, justamente a implementação que a gente viu. Ele é chamado de nó sentinela, nó de marcação. Esse nó não contém dados, apenas aponta para o primeiro e o último nó válido da lista. Se a lista estiver vazia, o nó sentinela aponta para ele mesmo. Beleza. Então, o que são as nossas funções aqui? Mostrar, quando a lista está vazia, não mostra nada. Push front, é só o push front que a gente acabou de fazer. Depois eu tenho size, que me retorna a quantidade de elementos da lista. Clear, apaga a lista. Pushback, insere no final. Pop front, recebe no começo. Popback, remove do final. E pronto, não tem mais o que fazer. A gente acabou de fazer a primeira atividade toda. Acabamos de fazer a primeira atividade toda. O que a gente teria aqui seria só as instruções do rascunho, mesmo nó que você acabou de fazer. O que é que fica faltando a gente fazer? Só o clear, para remover todos os nós da lista que não são o head, push front, pushback, já tem pop front, popback e o toString. Fizemos o trabalho todo aqui, tá? Vamos para o próximo, que é justamente o que a gente vai ver agora. Quando você está usando uma estrutura de dados, você não expõe para o usuário a estrutura interna. Você não dá para ele um nó da tua árvore, você não dá para ele a posição que você está na tabela hash, você não revela isso para o teu usuário, porque ele não se importa com isso. Ele quer manipular dados, ele não quer saber como foi que você implementou o next ou o previous. Então, você nunca revela a estrutura interna para o usuário. E aí você caiu num problema agora.
como é que eu permito que o usuário manipule os meus elementos internos sem dizer para ele como é a estrutura interna da minha estrutura de dados? Para isso, as linguagens, elas ou não dão nenhuma dica e não permitem que a pessoa manipule internamente, ou dão para ela apenas um índice e deixa ela usar de forma errada mesmo, ou ineficiente, ou elas te dão uma coisa chamada de iterador. Beleza? Iterador não é um nó. Iterador é um objeto que permite caminhar pela estrutura interna. Então, quando você usa o iterador, por exemplo, aqui no Java, você pode pedir, ei, dada a minha lista, eu quero o iterador para a lista. Então, ele te deu o iterador e você caminha na tua lista utilizando o iterador. Não interessa se a tua lista é uma lista ligada simples, uma lista ligada dupla, se você está andando numa árvore binária, numa árvore enária, se você está andando num hash map, não interessa a tua estrutura interna. É responsabilidade do iterador saber ir para o próximo elemento. E depois para o próximo depois dele. Não interessa se é uma lista, uma árvore, não interessa. A responsabilidade do iterador. Então, olha aqui como é que é a carinha disso daqui, por exemplo, em C++. Eu peguei o iterador para o primeiro elemento, para o begin, que no caso aqui também funciona como front. E eu vou para o próximo enquanto ele for diferente de end. Mesma implementação que a gente fez. Só que olha que engraçado, como é que ele está indo para o próximo elemento? Mais. Isso aqui é a mesma sintaxe de ponteiro. E como é que ele está pegando o valor do elemento? Asterisco e T. Tá vendo aqui, ó? Olha que engraçado. Se a gente tivesse, eu tava, peraí. Cadê o código que eu estava implementando? Eu apaguei. cd.temp/lista. Code lista.go. Ah, tá, eu já tô nele, é porque eu tinha para ver se estava no terminal. Ok, vamos lá. Olha aqui como é que é essa construção. Comecei no primeiro, enquanto eu não tiver chegado no fim, eu vou para o próximo. E o próximo, em cada um deles, eu pego a informação. Lá no C++, a gente estava escrevendo como? Começa no primeiro, enquanto foi diferente do último, vai para o próximo. Só que a informação ele pega com uma deferência, né? Pegando o valor que está no ponteiro. Na lista oficial do Go, olha como é que ele é escrito. Na lista oficial do Go, ele criou uma lista bem aqui, usando o 1000, começando no primeiro, enquanto for diferente de nulo. Então aqui ele não usa, na lista original do Go, ele não usa o último como sendo um nó de marcação, ele cai no nulo, e aí ele faz o apontar para o próximo. E aí ele pega o valor pegando um ponto velho. Vocês estão vendo aqui como é que as ideias mais ou menos se repetem? A diferença é que na lista original ele não está acessando um atributo, como a gente fez aqui, ó. Ele está acessando um método que faz ele andar para o próximo. Como aqui eu tenho um método, não interessa a forma como eu implementei, interessa que esse cara saiba chegar no próximo elemento. Mesmo se ele fosse uma árvore ou se ele fosse uma tabela hash, se esse cara sabe chegar no próximo elemento e se esse cara me dá o primeiro elemento, eu consigo navegar pela estrutura. Isso é a abstração do que é o iterador. Isso daqui me dá o primeiro elemento e isso aqui me permite ir para o próximo elemento. E aqui eu pego o valor do elemento. Pronto, eu tenho a abstração do que é o iterador. Não interessa o que internamente esse cara guarda
Interessa que eu sei como chegar no primeiro e eu sei como ir para o próximo. E eu sei como pegar o valor. Ok? Então, a segunda atividade, ela vai fazer essa abstração para a gente. Mas vamos aqui entender como é que a gente vai esconder isso. Vocês lembram da ideia de público e privado, não lembram? Como é que funciona público e privado? Privado só é acessível, por exemplo, no padrão de PO, privado só é acessível para a classe e pronto. E público é acessível para todo mundo. Ok? O Go ele é mais relaxado em relação a isso. Privado é acessível para qualquer um dentro do pacote. Então, privado ainda é visível no pacote. E público é visível para todo mundo. Então, se eu quisesse separar isso em público e privado mesmo, eu poderia fazer inclusive assim, ó. Isso daqui é invisível para quem está usando o Node, ou seja, para quem está fora do pacote, e o cara só tem acesso a 2 métodos, 3 na verdade. Ir para o anterior, ir para o próximo e pegar o valor. Ele não consegue utilizar aquilo que é interno ao Node, ou seja, aquilo que é privado. Então esse cara ele se comporta como um interador. Eu consigo ir para o próximo, eu consigo ir para o anterior e eu consigo pegar o valor. E a lista, ela te dá esses métodos aqui, insert, push, back e etc. Tá? E aí, baseado nisso, eu consigo navegar pela lista. Baseado nisso, eu consigo atualizar um nó. né? Só que atualizar não permitiria isso, né? Eu teria que ter 2 métodos, que nem no Java. Get value, se esse cara aqui fosse privado, eu teria que ter um get value e um set value. Mas aí como a gente vai estar manipulando, aí ele te dá acesso a esse value para você conseguir fazer o get e o set. Então, o que vocês vão fazer agora? A gente ainda tem meia horinha de aula. Eu quero que vocês baixem a atividade da lista, tudo bem? E que vocês comecem a atividade da lista. Eu não vou dar o código, porque basicamente a gente só tem um método. Eu posso até deixar aberto aqui na ideia do método, mas eu quero que vocês comecem a primeira atividade. Comecem tentando reconstruir basicamente o que? O Node, eu acho que vocês já começam com o Node, e criar o método de insert e remove. Isso aqui só tem 2 métodos importantes: inserir e remover. Todos os outros são manipulações lógicas. E a gente tem aqui a descrição bem direitinha do que é que eles fazem. Se você pegar lá a descrição da lista, você vai ter bem direitinho o que é que ele faz. src extra.md. Vou fazer o povo tem que ir embora, né? Deixa eu fazer a chamada. Tu já fizeste, Eric? Mas tu tem todo mundo? Eu vou só ter certeza aqui. É de manhã. Amanhã, pessoal, a gente vai fazer a lista simples com recursão. Então, semana passada a gente não teve aula. Dia 29 teve aula, ou foi o teste? Foi o teste, né? O dia 29 não teve. Por que que eu não... 29 é amanhã. Não, peraí. Tá, porque o Eric já lançou. Então, só conferindo, a Analia faltou?
Faltou Gabriel Fernandes. Presente. Pronto, tu tem que ter certeza aqui. É porque tu tá sem foto, Gabriel. Eu já mandei a foto. Tá? Manda pro Eric, por favor, para ele inserir na planilha. Então a Ivna faltou. Jeová. Pronto. João Gabriel. Faltou. Juliana. Cauã. Maria Graziele. Ok, vamos lá, pessoal. Comecem a atividade da lista agora, enquanto o negócio está fresquinho na cabeça, e comecem pelo método insert e delete, pelas ações, porque todos os outros são só manipulações disso daí. Começa pelo insert e pelo delete. Faz aí o que é que você lembra de cabeça. Se você precisar, você escreve, desenha ele no papel, tá certo? Para você lembrar aí de como é que faz as manipulações de insert e delete. Bora lá.
eu não poderia pesquisar quando colocar o espaço antes e depois do elemento? Pode, Usando o IA mesmo? pode. Isso é conhecimento de programação básica. Você pode... Oi. O next é o nome da variável. O next, ele guarda o endereço do próximo nó. Quando a gente faz aqui, ó, quando a gente pega e diz, olha, o nó, ele tem 3 informações guardadas aqui. A primeira é o valor, que a gente chamou de info. A segunda é o endereço do próximo elemento, que a gente chamou de next. E a terceira é o endereço do elemento anterior, que a gente chamou de previous. Info é um inteiro, next é um ponteiro e previous é um ponteiro. Então, para eu saber quem é o próximo elemento, eu vou olhar para o next. Então, next vai me dar o próximo elemento. Next vai ser esse cara. Next é o nome da variável e previous é o nome da variável. Só que é o nome da variável que vai me dar o nozinho anterior. De nada.